Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso, e hoje vamos continuar com a nossa série sobre os livros sagrados, das tradições religiosas e das filosofias de vida. Mas lembrem-se que o nosso componente, ele busca o quê? O respeito, a pluralidade, a democracia, a cidadania, o respeito ao outro, a equidade. E, continuando aqui, qual será o assunto da aula de hoje? Como há na tela, podemos ver o livro da Umbanda. Será que esta tradição religiosa tem o seu livro específico? Será? E é isso aí. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa tradição religiosa e essa religião de caráter bem brasileiro. E vamos lá. Mas antes disso, trago para vocês um pensamento. Acompanhem comigo. As pessoas se decepcionam facilmente com as outras por criarem um excesso de expectativas sobre elas. Seja verdadeiramente você e aceite o outro como realmente é. Esse é o segredo de uma convivência saudável. Alain Barbieri, esse pensamento diz muito sobre o nosso componente, sobre aquilo que nós buscamos, as bases do respeito ao outro, a sociedade plural. E vamos lá, vamos conhecer um pouco sobre essa tradição religiosa. Que lembrar, seria interessante que você, estudante do ensino religioso, fizesse uma pesquisa mais sobre essa tradição religiosa afro-brasileira. Vamos lá? Aqui eu trago algumas questões importantes. Primeiro, vamos lá. Nascida no Brasil, olha aí, brasileira, em 1908, por meio de um jovem chamado Zélio Fernandino de Moraes. Então ela tem o seu fundador, a Umbanda, olha aí a palavra, originada do dialeto quimbunda, que significa curandeirismo ou a arte da cura. É uma religião afro-brasileira que sincretiza, ou seja, que tem uma mistura, que se comunica com elementos de cultos africanos, das religiões indígenas, do catolicismo, do kardecismo. Então a gente já conhece, ela é brasileira, ela tem seu fundador, ela significa a arte da palavra, seu nome, ela é afro-brasileira, ela tem elementos sincréticos de outras tradições religiosas. Olha aí, são informações importantes sobre essa tradição religiosa. Aqui nós temos o que? Uma fotografia sobre o que? Aqui nós temos adeptos, pessoas, brasileiros, certo? Que são adeptos da Umbanda e eles estão justamente em uma de suas celebrações. Olha aí como toda tradição religiosa, ela tem também os seus ritos, as suas tradições. E vamos adiante. Outra fotografia, justamente, olha aí, em uma mata, em uma outra celebração dos adeptos da Umbanda. Então, veja só, justamente como nós vimos no início, é uma tradição religiosa de teor brasileiro. Vamos caminhando. Aqui eu trago para vocês a curiosidade, as origens. A Umbanda irradiou-se a partir do Rio de Janeiro como uma tradição espiritual originada no culto dos bantus, as almas dos antepassados. Então, vejam só alguns pontos que nós já vimos. A origem com o seu fundador, afro-brasileira, sincrética. Olha o Rio de Janeiro, o culto aos antepassados. São pontos importantes para nós conhecermos essa tradição religiosa que, afinal de contas, brasileira, merece respeito e que você, estudante, poderá pesquisar muito mais sobre ela. E aqui eu tenho a questão dos espíritos. Vamos ver o culto aos antepassados. Então nós temos aqui, tais espíritos formam na religião duas categorias. Vamos lá saber? Os espíritos de luz, quais sejam caboclos e pretos velhos, e os exus, ou espíritos das zonas umbralinas, que trabalham na proteção e resgate das almas perdidas. É importante lembrar justamente que muitas vezes as pessoas não têm respeito à tradição do outro porque não a conhecem.
E aqui, no nosso componente, certo? Ensino religioso é o local de discussão para conhecer a tradição, as tradições religiosas. E aqui eu tenho a crença na reencarnação. Vamos conhecê-la? A noção básica sobre a reencarnação, o além, é a da reencarnação, segundo a qual um umbandista que obedece às injunções do culto reencarnará numa situação social superior, formando uma cadeia sucessiva até as bem-aventuranças finais. Vamos lá adiante. Os fundamentos. A Umbanda é uma religião monoteísta e afro-brasileira. Baseia-se em 3 conceitos fundamentais. Vamos conhecer quais são os conceitos? A luz, a caridade e o amor. A palavra Umbanda, como nós vimos no início da nossa aula, pertence ao vocabulário quibundo de Angola e que quer dizer a arte de curar. Olha só quanta coisa importante nós estamos aprendendo e lembrar que isso aqui é o básico e você, estudante, com o seu professor, deverá o quê? Pesquisar cada vez mais. Então, luz, caridade e amor. Afro-brasileira, a arte de curar, certo? Através da canção Religião Monoteísta. E lembrar, para nós conhecermos a tradição do outro, a tradição afro-brasileira, das religiões de matrizes africanas, é importante que para conhecer, para não fazermos falsos conceitos. E vamos lá aqui eu trago para vocês uma fotografia do Zélio Fernandino, como eu já falei lá no início, o fundador dessa tradição religiosa. Olha aí o quanto ela é organizada. Então, existem bases. Então, para isso que temos aqui a nossa aula, um pouco sobre o fundador. Na tela eu trago. Zélio nasceu em uma família tradicional de Neves, distrito de São Gonçalo, em fins de 1908. Então, com 17 anos de idade, Zélio preparava-se para o ingresso na carreira militar, na Marinha do Brasil, quando foi acometido por uma inexplicável paralisia que os médicos não conseguiam debelar, entender. Certo dia, ergueu-se no leito, declarando: amanhã estarei curado. E ele ficou. No dia seguinte, de fato, levantou-se normalmente e voltou a caminhar, como se nada lhe houvesse acontecido. Os médicos não souberam explicar o ocorrido. Os tios, surpreendidos, também não souberam explicar o fenômeno. Veja aí a questão do fundador, fato de milagre, é que aqui justamente aconteceu o quê? Algo sobrenatural, e justamente esse impulso com a tradição, com essa tradição religiosa. E vamos adiante e trago para vocês os mais princípios, para a gente conhecer. Os princípios, no entanto, de cada vertente. Olha aí, existem vertentes da Umbanda, são os mesmos. Quais são? Ou seja, a fé em orixás, a reencarnação, a imortalidade da alma, fé em espírito, crença em antepassados e fé em um Deus denominado Olorum. Estão vendo esses pontos importantes sobre essa tradição religiosa? E aqui eu tenho mais celebrações. Olha aí as celebrações do culto da Umbanda. E aqui eu tenho uma tenda. A primeira tenda umbandista no Brasil foi criada, a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Ela foi criada no dia 16 de novembro de 1908, por ordem do caboclo Sete Encruzilhadas. Zélio fundou 7 tendas. Olha aí a importância. Olha aí, por ordem do caboclo das 7 encruzilhadas. E aqui trago para vocês uma representação do caboclo das 7 encruzilhadas. Então, veja só a questão da importância que até agora nós temos aqui de mostrar para vocês essa tradição religiosa. Os ritos. A Umbanda, assim como outras religiões, possui seus ritos. Nós vimos ali fotografias de quê? De celebrações da Umbanda. Estes ritos correspondem a práticas de ação constantes que podem incluir símbolos, gestos, ações, palavras
entre outros aspectos. Então é importante vocês conhecerem. Veja só a questão fundador, a origem, os ritos. Claro que aqui de maneira bem rápida, mas nós temos aqui, olhem só os ritos. Os ritos podem ser de oferendas, de passe, batismo, giras, defumação, pontos, pontos cantados, riscados, descarrego, entre outros. E existe uma canção, um hino, uma canção da Umbanda, é muito conhecida entre seus adeptos. Ela foi criada em 1961 pelos religiosos José Manuel Alves e Dalmo da Trindade Reis. Esse hino foi oficializado no segundo encontro brasileiro da Umbanda, que aconteceu em 61, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Então, veja só, e aqui trago para vocês, depois pesquisarem um pouco sobre essa canção da Umbanda, certo? Olha aí, refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. E assim prossegue o hino dessa tradição religiosa. Mas agora vem o que nos interessa. Os livros, há livros. A Umbanda, contudo, não dispõe de um livro sagrado, muito menos de um cânon. Aliás, tentou-se formatar uma liturgia comum aos templos de Umbanda ao final dos debates ocorridos durante o primeiro Congresso Brasileiro da Umbanda. Mas lembrar justamente que ela não tem esse livro sagrado, mas ela, daquele tripé que nós vimos, a fé, a caridade, que está presente nessa tradição religiosa. E é isso aí. Por hoje é só, mas lembrar a vocês que a questão não se esgota. Pesquisem mais, um pouco mais sobre a Umbanda, sobre essa tradição afro-brasileira sincrética. E é isso aí. Um forte abraço do professor Robson.